Olá, tudo bem? Aqui é o professor Gilberto e agora a gente vai estudar sobre massa molar. Esse é um conceito muito importante na química, então eu peço a você, estudante do ensino médio, que tenha atenção especial a esse ponto, porque você vai precisar dele na hora dos exames vestibulares e do Enem. E também, se você for para a área acadêmica, estudar ciências de forma geral, né, seja biológicas, seja na área da saúde, seja na área da química, das tecnologias, das engenharias, você vai precisar bastante desses conceitos de quantificação da matéria utilizadas na química. Então é para isso que a gente vai estudar massa molar. De fato, ela é muito empregado no uso da ciência e da tecnologia na vida real. Então, se você já tomou um medicamento, é porque isso foi, de alguma maneira, a quantidade do princípio ativo dentro do medicamento foi determinado a partir dos conceitos de massa molar que a gente vai estudar agora. Então, preste muita atenção nesse assunto, que ele é muito importante. Vamos lá. Então, só para recapitular, né? Então, para a gente falar de massa dos átomos ou massa de um mol de átomos, a gente vai se referenciar, então, não a unidade de medida de massa que a gente está habituada na escala humana, que a gente usa o quilograma, na verdade. Então, 1 quilo de batata, 1 quilo de tomate, uma pessoa de 60 quilos. Não, para os átomos, a gente vai usar uma outra unidade de medida, que é a unidade de massa atômica, né? Então tá aqui. A unidade de massa atômica, ela foi obtida então a partir do carbono, né, de massa 12. Então eles dividiram esse carbono em 12 partes do átomo de carbono, e essa 1/12 da massa total desse átomo de carbono vai ser então a nossa unidade de massa atômica, 1U. E aí, a partir disso, eu vou então comparando a massa de outros átomos usando essa unidade de massa atômica. Pois bem, dentro desse conceito, a partir da massa de um átomo, eu consigo medir a massa de compostos, né? Sejam eles moleculares, iônicos ou metálicos. Como que eu faço isso? É bem simples. Vamos pegar o exemplo da água. Então, a água é feita de H2O, então 2 hidrogênios, 1 oxigênio. Ora, se eu sei a massa atômica de um oxigênio e de um hidrogênio, eu consigo determinar a massa da molécula da água, fazendo uma soma, né, considerando a presença de 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então, a massa molecular de uma substância é o somatório das massas dos átomos que fazem parte do composto. A unidade medida é sempre uma unidade de massa atômica, U. Então, vamos dar um exemplo aqui de alguns compostos, né? Olha só, o hidrogênio ele tem massa atômica 1, valor unitário. O cloro tem massa atômica 35,5U. Então, como é que ficaria a massa da molécula do H2? É fácil, é só somar, né? Tem 2 hidrogênios, 1 mais 1 vai dar 2. Massa do HCl 1 mais 35,5 vai dar 36,5. Massa do cloro, 2. Então, 35 vezes 2, então vai dar 71. Então, é simples, né? É só você pegar a quantidade de átomos que aparece na molécula ou no composto, somar as massas atômicas individuais e aí você consegue chegar na massa molecular ou na massa fórmula. Lembrando que existem 3 tipos de compostos: os iônicos, os moleculares ou moléculas e os metálicos, a partir do tipo de ligação química que eles fazem. Então, ligação iônica dá compostos iônicos, covalente compostos moleculares, ligação metálica compostos metálicos. E a rigor técnico, eu uso o termo massa molecular para moléculas e massa fórmula para compostos iônicos e metais. Então, se você vai determinar, né, a massa fórmula você vai determinar a massa fórmula do cloreto de sódio e a massa molecular da água. Às vezes, em alguns contextos, alguns exercícios, vocês vão ver o conceito de massa molecular sendo usado indiscriminadamente para todos os tipos de compostos. Se você for seguir o critério técnico, o ideal seria usar assim: massa molecular para moléculas, massa fórmula para iônicos e metálicos. Porém, é muito comum, é muito usual, né, fazer uma referência genérica de massas de compostos como massas moleculares, tá bom? É bom da gente ficar atento a isso quando acontecer.
Agora, se você tiver em dúvida, né, num exercício, se aquele composto é uma molécula, é um íon ou é um metal, você pode ter essa dúvida às vezes. Então, o que eu sugiro é que você utilize o termo massa molecular, porque ele é mais utilizado. Bom, algumas notações químicas importantes, né? A gente já até viu isso, mas vamos revisar. Quando eu escrevo, por exemplo, essa notação 2Al2O3, então esse aqui é o óxido de alumínio, né? Um composto iônico. Então, sempre que eu tenho um número pequeno subescrito numa fórmula, numa representação, ele está referenciando a quantidade de alumínio, né? Então, esse 2 é a quantidade de alumínio. O 3 é a quantidade de oxigênio. Agora, eu tenho um 2 grandão aqui na frente. Esse 2 grandão é o meu coeficiente estequiométrico, ou seja, é quantas vezes eu estou considerando do composto total. Então, olha só, meu 2 é o coeficiente estequiométrico, portanto, eu tenho 2 vezes o composto óxido de alumínio. Esse 2 pequenininho é a quantidade de alumínio na fórmula de uma única unidade do composto. Então, eu tenho 2, é a atomicidade ou índice de atomicidade. Você não precisa se lembrar desses nomes, né? Atomicidade ou coeficiente estequiométrico. Basta você saber qual é a utilização que ele significa. Agora, o 3 ele vai ser a atomicidade do oxigênio, né? Então, nesse composto, eu tenho 3 átomos de oxigênio. Bom, como é que ficaria então, professor, a quantidade total de átomos dessa notação? É bem simples, né? O que você vai fazer? O número total de alumínios representados por essa notação química é o coeficiente estequiométrico, 2, porque tem 2 vezes esse composto, né? Multiplicado pela quantidade de alumínios que tem no composto, que é 2. Então, 2 vezes 2, 4. É simples, né? Você vai fazer uma regra de multiplicação simples. Então, 2 vezes 3 oxigênios vai dar 6 oxigênios. Vamos usar agora o exemplo do fosfato de magnésio, né? Aqui está um pouquinho mais complexo, mas seguindo as regras a gente vai conseguir chegar lá. Então agora entrou aqui em jogo um parênteses. Então aqui a gente tem a atomicidade do magnésio e aqui, né, a atomicidade do fósforo dentro do parênteses é 1. Lembra que quando é 1 a gente nunca escreve, ele só fica subentendido, então aqui está querendo dizer que é 1. O oxigênio, a atomicidade dentro do parênteses é 4, mas eu tenho aqui um parênteses e um fator de multiplicação igual a 2. Ou seja, para simplificar, os químicos agruparam esse conjunto PO4, né? E aí colocaram ele entre parênteses. Isso acontece em muitos compostos, é comum, né? E o que você vai fazer nesse caso? Vai saber que a quantidade total de fósforo é multiplicado por 2. Quantidade total de oxigênio é multiplicado por 2, né? Então, vamos só relembrar isso, né? 3 grandão é o coeficiente estequiométrico, ou seja, quantos desses compostos estão representados. Então, são 3 vezes o fosfato de magnésio. Esse 3 é o índice de atomicidade, né, do magnésio. E esse 2 é, na verdade, o índice de atomicidade do ânion fosfato, ou o fator de multiplicação, né? Vamos ver quantos átomos eu tenho representado nessa notação agora. Então, você vai fazer isso, 3 multiplicado pela quantidade de magnésio, 3 vezes 3, 9. Então, para o fósforo, a mesma coisa. O que a gente tem? 3 vezes 1 fósforo vezes 2, que é o fator de multiplicação, porque o fósforo está dentro do parênteses. Então, vai dar 6. Para o oxigênio, 3 vezes 4 vezes 2, fator de multiplicação. Então, vai dar 24. Essa é a quantidade real de átomos que eu estou considerando nessa notação. Isso é importante para a gente resolver questões de massa molar, que a gente vai estudar logo logo. Bom, no mundo humano, na escala humana, a gente usa alguns agrupamentos numéricos, né? Então, por exemplo, dúzias. Dúzias são grupamentos de 12. Então, uma dúzia de laranjas, uma dúzia de ovos, é bem comum. Um cento, né? Me vê aí um cento de salgado, né? São 100 salgadinhos gostosinhos de jaca vegana. Então, a gente usa alguns grupamentos numéricos. Para a química no mundo atômico, não vai ser diferente, né? Então, os químicos chegaram à conclusão que um bom grupamento numérico para medir, né, números de átomos, quantidade de átomos, é o mol. Então, no sistema internacional, o mol é a quantidade de matéria, né? É o agrupamento numérico mais usual.
Então, um mol refere-se à quantidade de 6,02 vezes 10 a 23. Na verdade, ele tem mais, esse número é um pouco mais detalhado, né? Mas a gente costuma arredondar para 6,02, né? Elevado 10 a 23. Unidades elementares. O que é unidade elementar? É um termo genérico daquilo e que pode referenciar aquilo que você quer dizer. Então, pode ser átomos, pode ser elétrons, pode ser prótons, pode ser cenouras, laranjas, maçãs. Então, unidade elementar é qualquer coisa que você esteja querendo contar. Normalmente são átomos, moléculas, íons, elétrons, porque a gente está falando aqui usando para o mundo atômico. Pois bem, então este número especial, 6,02 vezes 10 a 23, é o número de Avogadro, ou o famoso mol. E ele serve para contar qualquer coisa, como a gente falou, né? Então, um mol de maçãs é 6,02 vezes 10 a 23 maçãs. Mol de átomos é 6,02 vezes 10 a 23 átomos. E um mol de moléculas é 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então você não precisa decorar esse número agora, neste momento, mas de tanto fazer exercício, né, de ir estudando química, você vai se habituando a ele até sonhar com ele, não é verdade? Você vai se habituar tanto e aí você já vai saber o mol de cor e salteado. Bom, nós aprendemos, né, a usar a unidade de massa atômica e a partir dela determinar as massas dos átomos que estão contidas em tabelas de livros de químicas ou em sites. É super fácil a gente encontrar tabelas que contenham as massas dos átomos, né? Qualquer tabela periódica, né, básica contém essa informação. Então, a partir dela, a gente consegue também determinar, somando a quantidade, né, das massas dos átomos que compõem substâncias químicas, eu consigo determinar a massa molecular ou a massa fórmula de um composto. E agora, minha gente, a gente vai aprender a determinar a massa de um mol de átomos. Então, a gente não está falando mais a massa de um átomo somente ou de uma molécula. Nós vamos falar daqui para frente da massa de um mol de átomos ou da massa de um mol de moléculas, tá? Então, a massa molar, que é então referenciada com esse M maiúsculo, então, massa molar, lembre-se que massa molecular eram dois M's maiúsculos, massa molar é um M só. Ah, professor, confunde. No começo confunde mesmo, mas depois a gente vai se habituando, tá? Então, massa molar é a massa contida em um mol de uma substância, né? Sua unidade é grama por mol, ou gramas por mol, né? E lembrando que na matemática, ó, aqui é uma divisão de unidades. Grama dividido por mol. É uma fração. Como o mol está no denominador, você pode passar ele a multiplicar, ao invés de dividir grama, você pode multiplicar com grama, mas aí ele vai ser elevado a menos 1. Isso é uma regra simples da matemática, que todo denominador pode se transformar em numerador desde que ele seja elevado a menos 1. Então, muitas vezes em livros, em exercícios, vocês vão encontrar, por exemplo, 10 gramas por mol ou 10 grama vezes mol a menos 1. Eles são expressões equivalentes, tá? Não se incomodem com isso. Então, para determinar a massa molar de um composto, basta determinar a massa molecular ou a massa fórmula, medida em unidade de massa atômica. Isso a gente já aprendeu. Só que o que a gente vai fazer? Então, a quantidade da massa molar de um composto, ou seja, a massa molar, né, a massa de um mol daquele composto, numericamente é exatamente igual à massa molecular ou massa fórmula. Só que o que você vai fazer? Você vai mudar a unidade de U, unidade de massa atômica, para gramas por mol. Então, o valor numérico da massa molecular ou massa fórmula é o mesmo da massa molar. O que muda é justamente a unidade. Então, vamos fazer alguns exemplos, né? Determine a massa molar dos compostos a seguir. Vamos ver. Aqui do hidrogênio, gás hidrogênio, H2. Então, consultando tabelas de química, então essa parte da consulta para fazer exercícios, você sempre vai ter que fazer, né? Isso é sua função enquanto estudante.
ou do cientista, né, que trabalha no laboratório, ele sempre vai ter que ir atrás das tabelas que possuem esses dados de massas atômicas. Isso é muito simples, é só consultar a tabela. Então, a massa atômica do hidrogênio é 1. Então, como a massa molecular do hidrogênio vai ser 1 mais 1, 2 unidades de massa atômica. O que você faz agora para determinar a massa de 1 mol desse composto? Você vai usar o mesmo valor numérico, ou seja, 2, mas ao invés de escrever unidade de massa atômica, você vai escrever a unidade da massa molar, que é gramas por mol. Então, olha só, você usa as tabelas, vê o valor, né, o valor numérico da massa molar do composto, e aí você muda a unidade para gramas por mol, e aí dessa forma você obtém a massa molar. Então, gente, a massa de 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de gás hidrogênio é 2 gramas, né? Então, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de gás hidrogênio pesam 2 gramas. Ou seja, a massa molar do gás hidrogênio é 2 gramas por mol. Agora vamos para o ozônio, né? Outro exemplo, como que eu faço a massa molar do ozônio? A massa molecular vai ser a massa atômica do oxigênio é 16, então você tem 16 mais 16 mais 16, 48 unidades de massa atômica. Lembra que da massa molecular para a massa molar é só trocar a unidade, o valor numérico é o mesmo. Então, 48 gramas por mol. Da água, professor, como é que fica da água? Estou interessado. A água é uma coisa que faz parte da minha vida o tempo todo. Quero saber da água. Me conta, né? Então vamos para a água. A água. A água é feita de H2O. Então, 1 mais 1 mais 16, 18 unidades de massa atômica. A massa molar da água, portanto, é 18 gramas por mol. Bom, vamos olhar esses exemplos agora, né? O cloreto de sódio, ele não é uma molécula, ele é um composto iônico. Então, agora eu mudei a denominação. Não é mais massa molecular, é massa fórmula, né? Massa fórmula do cloreto de sódio. Eu consultei na tabela que é 23, o do sódio, o do cloro é 35,5. Você tem que consultar na tabela, lembre-se disso. Os exercícios vestibulares normalmente dão esses dados na hora de fazer contas, né, que envolvam massa molecular ou massa molar. A soma deu 58,5 unidades de massa atômica, portanto, a massa de 1 mol de cloreto de sódio é 58,5 gramas por mol. Vamos aqui para o fosfato de cálcio. Então, olha só, esse exemplo é interessante porque apareceu mais uma vez um ânion em parênteses, né? Então, você tem que ficar ligado com a quantidade exata de átomos que tem nesse composto aí. O total de cálcio no composto é 3, portanto, né, você vai multiplicar 3 pela massa do cálcio, que é 40, né? Esse dado eu estou dando para vocês, os exercícios dão esses dados para vocês ou vocês consultam em tabelas. A massa do fósforo é 31, então, 2 vezes 31, né? Porque o fator de multiplicação 2 está multiplicando o fósforo, 2 vezes 31. E o oxigênio é 2 vezes 4, né? Então, é 8 oxigênios vezes 16, que é a massa do oxigênio. Portanto, 310 unidades de massa atômica. Assim, a massa molar de fosfato de cálcio, ou seja, a massa de 1 mol desse composto, é 310 gramas por mol. Bom, como que fica a quantidade de matéria em uma amostra? Vamos olhar para essa relação. Considere uma amostra de um composto com massa M, conhecida. Então, na química, exercício de massa molar, a gente vai usar M minúsculo para se referenciar à massa da amostra. Lembre-se sempre disso. N é a quantidade de matéria em mols, ou número de mols. Então, N é número de mols. Então, por exemplo, N igual a 2 mols, N igual a 10 mols, N igual a 57 mols. N é o número de mols. M maiúsculo é a massa molar do composto em gramas por mol. E M minúsculo é a massa da amostra em gramas. Pode-se calcular o número de mols da amostra pela relação. Então vamos lá. Essa relação ela é muito importante para a gente na química, né? Então, o número de mols, ele é igual à massa da amostra em gramas, dividido pela massa molar em gramas por mol.
Então, através dessa relação muito importante, a gente vai conseguir fazer cálculos envolvendo massa molar de substâncias, tá? Lembre-se de uma coisa, para ela funcionar, você precisa usar a massa da amostra em gramas. Se o seu exercício deu massa da amostra em toneladas, em quilos, em miligramas, qualquer unidade que não seja grama, você vai precisar converter aquela quantidade em grama para poder usar diretamente nessa fórmula, tá bom? Então se ligue com isso também. Vamos fazer a análise dimensional dessa relação. O que é análise dimensional? É olhar analiticamente as dimensões das unidades utilizadas. Então, olha só, número, o que eu estou querendo dizer com essa relação? Que o número de mol, a quantidade de matéria em mol de uma amostra, é igual o valor numérico da massa dessa amostra em gramas dividido pela massa molar desse composto. Então vamos lá, análise dimensional, qual que é a unidade de massa? Gramas. Qual a unidade de massa molar? Gramas vezes mol a menos 1, ou gramas por mol, tanto faz, eu estou usando essa representação. Então, grama corta com grama, vai me sobrar mol, porque mol a menos 1 no denominador passa para o numerador como mol. Então, olha só, fazendo análise dimensional, você tem que o número de mols é dado em mol, né? Então, essa relação, ela vai te dar essa quantidade em mol da substância. Então, é importante você se atentar a essa relação, porque existem expressões equivalentes que vão facilitar os cálculos em muitos exercícios. Então, se você multiplicar em cruz, né, aqui tem um número de mols, é massa sobre massa molar. Você pode também obter que a massa, se você estiver interessado em determinar a massa, é a mesma coisa que número de mols vezes massa molar, né? Só multiplicar em cruz aqui, certo? E que é a mesma coisa, se você quiser isolar a massa molar, ela vem aqui para cima, número de mols vem para baixo. Então, massa molar é igual massa da amostra dividido pelo número de mols. Sugestão, você não precisa decorar esta e essa relação, porque elas são equivalentes à primeira. A primeira é super importante que você estude, né, pratique exercícios e que você consiga se habituar a ela. A partir dela, se você precisar isolar ou a massa da amostra ou a massa molar, é facinho com, né, uma simples multiplicação em cruz aqui, tá bom? Então, não é que você tem que ir 3 fórmulas a mais para decorar a partir de agora. Não, é só você entender da relação matemática e fazer uma multiplicação em cruz para chegar nas outras expressões, quando você tiver necessidade. Vamos fazer alguns exemplos? Vamos lá, né? Não tem vida sem exemplo. Quantos mols de água tem uma amostra de 36 gramas de água? Então, olha só, estou no laboratório, pesei no meu tubo de ensaio 36 gramas e agora eu quero saber qual é a quantidade de moléculas de água que tem lá dentro. Vamos à nossa relação clássica. Então, quais os dados eu tenho? Primeira coisa de um bom exercício para você resolver adequadamente é você colocar os dados que você tem e identificar os dados que você precisa e que quer. Então, que dados que você tem? Massa da amostra, M minúsculo massa da amostra. Qual é a massa da amostra? 36 gramas, né? Massa molar, você sempre vai determinar. Ou o exercício está pronto, ou você determina. Então, procura lá nas tabelas, né? A massa molar da água é 16, que é a massa do oxigênio, mais 2 vezes 1, que é a massa do hidrogênio. Então, 18 gramas por mol. Agora, o número de mols da amostra, eu não sei, eu tenho que determinar. É uma incógnita. Então, usando a relação N, número de mols, quantidade de mols, é igual massa molar, massa da amostra dividido por massa molar, o que você obtém? Então, substituindo, né, 36 dividido por 18, dá exatamente 2 mols. 2 mols. Ou seja, numa amostra de 36 gramas de água, você tem o equivalente a 2 mols de água, não é verdade? Observe uma coisa, aqui, mol não recebeu plural, não tem S aqui, porque ele está seguido do 2, então com certeza ele é uma unidade de medida. Só que na hora de falar eu falo 2 mols, assim como eu falo 2 metros, eu falo 2 mols, mas na hora de escrever é 2 mol que você escreve, não tem S. Lembre-se disso.
Agora, aqui na minha questão tem S na palavra mol, porque aqui não é mais unidade, aqui é palavra. Então, se você escrever, né, quantos metros tem essa escada? Então, metros recebe a palavra metros, tem S, tem plural, mas a unidade metros não. Então, a palavra mol tem plural, recebe S. A unidade mol, né, ou seja, que foi seguida de um número, ela não tem S. Você vai lembrar disso? Espero que sim. Cuidado com o plural de palavras e unidade de medidas. Só cuidado. Então, lembra, metros. Quantos metros tem essa escada? Errado, 10 metros. Se botar um S aqui, não tem. Unidade de medida não tem plural, pelo amor, não tem. E o correto, 10 metros. Você até fala o plural, mas você escreve um Mzinho só. Presta atenção. Palavra mols. Quantos mols tem nessa amostra? Tem S. Agora, 10 mols, tá errado. 10 mol, né, sem S, tá correto. Entendeu a diferença? Olha a expressão. Qual é a massa de uma amostra? Vamos ver um exemplo, né? Um exemplo agora para a gente entender melhor um pouquinho dessa coisa aí. Qual é a massa de uma amostra de 2 mols de água? Então, a massa da amostra é o item que você não tem, que você quer determinar. A massa molar você calcula, consulta na tabela, chega em 18 gramas por mol. O número de mols da amostra é 2 mols. Para determinar a massa, eu vou usar a relação massa é igual ao número de mols vezes massa molar. Lembra que a gente estuda essa relação? Então, é daí que eu vou usar agora. Então, a massa vai ser 2 vezes 18, 36 gramas. Ou seja, em 2 mols de água, você tem 36 gramas de água. Olha só esse outro exemplo. Sabendo que uma amostra de água de 2 mols possui massa de 36 gramas, qual é a sua massa molar? Vamos lá. A massa da amostra foi dada, 36 gramas. O número de mols da amostra é 2, só que agora a massa molar não foi dada. Então, usando a relação massa molar é igual a massa da amostra dividido por N, você vai obter aqui 36 dividido por 2, 18 gramas por mol. Vamos para o próximo exemplo. Quantos mols de ácido sulfúrico tem uma amostra de 294 gramas deste composto? Vamos lá. Massa da amostra, você tem 294 gramas. Massa molar do ácido sulfúrico você calcula, né? Você vai lá, pesquisa. Massa atômica do hidrogênio, enxofre e oxigênio. Então vamos lá. 2 hidrogênios, 2 vezes 1. Enxofre tem massa 32, então é 1 vezes 32. Oxigênio 16, 4 vezes 16. Total de 98 gramas por mol. Qual que é o número de mols da amostra? Não sei, vamos calcular. Então, usando a relação, N é igual a M sobre M. Você vai chegar em 294 dividido por 3 mols. Então, em 294 gramas de ácido sulfúrico, qual é a quantidade de ácido sulfúrico que você tem? 3 mols. Isso. Observação importante. Se é importante, você deve dar a importância para isso, né? Então, massa molar nos exercícios de estequiometria muitas vezes não é dado como informação. Quando esse for o caso, o estudante deve calcular a massa molar por conta própria. Gente, vamos calcular, né? Tira essa preguiça daí. Consultando as massas atômicas na tabela periódica. Portanto, tenha sempre uma tabela em mãos para fazer cálculos estequiométricos. Tabelinhas em mãos. Por favor. Quando a gente está na aula presencial, eu sempre peço para os alunos levarem tabelas periódicas em mãos para a gente usar na aula. Então, ai de você se não tiver uma tabela periódica em mão, tá bom? Tenha sua tabela em mão. Agora, pegue ela. Vai, vou até esperar. Já pegou? Então, a gente pode continuar. Exemplo. Com a massa de uma amostra de meio mol de metano. Então, olha só, massa molar do metano, você vai determinar com a sua tabelinha. Então, a massa do carbono é 12, né, vezes 4 hidrogênios, 16 gramas por mol. O número de mols da amostra é meio mol, a massa da amostra quer determinar. Então, vamos usar a relação. M é igual a N vezes M, meio vezes 16, 8 gramas. Simples assim. Quantos mols de metano há em 640 miligramas? Olha que interessante, agora não está em gramas, você tem que transformar. Eu falei isso. Se não tiver em gramas, transforma em gramas. Só lembrando, né, que o metano é aquele gás do pum das vacas que faz o efeito estufa, só para você se ligar. Pois bem, então a massa da amostra é 640 miligramas. Como eu falei, tem que converter, né? Então
miligramas para gramas, você vai pegar a vírgula e vai andar 3 casas para a esquerda. Então, a vírgula não está aparecendo, mas ela está aqui. Então, anda 1, 2, 3. 640 miligramas é a mesma coisa que 0,64 gramas. Então, a massa molar do metano, a gente já calculou, né? 16 gramas por mol. E o número de mols da amostra, você vai determinar usando a relação. Então, substituindo os valores, 0,64 por 16, vai dar 0,04 mol. Então, em 640 miligramas de metano, você tem 0,04 mol de metano. Então, minha gente, por enquanto é isso. Bons estudos para vocês e nos vemos na próxima. Até mais, tchau, tchau.